Olá! Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que, com certeza, todo mundo já sentiu. Aquela vontade, às vezes até uma frustração, de tentar ter um controle total sobre o que a gente sente. Olha só que imagem forte, né? É um ponto de partida perfeito. Porque, fala a verdade, quem nunca sonhou em ter um botãozinho de volume para controlar os sentimentos? Imagina só, poder abaixar um pouco o volume do que está incomodando e aumentar aquilo que faz bem. É uma ideia muito tentadora. Então, vamos a fundo nisso. Essa sensação do botão de volume aparece o tempo todo no nosso dia a dia, sabe? Pensa, por exemplo, numa conversa difícil, daquelas que a gente tenta com todas as forças manter a calma. Ou naquela ansiedade que bate antes de um evento importante. Dá uma vontade de simplesmente, desligar, né? E aí, claro, vem aquele pensamento clássico, poxa, eu deveria ter mais controle sobre isso. O interessante dessa frase, que todo mundo já pensou, é que ela mostra muito uma pressão que vem de fora. Existe essa ideia de que ser calmo o tempo todo é sinal de maturidade, de força, como se sentir emoções mais complicadas fosse uma falha nossa. E é aqui que a gente chega num ponto central dessa nossa conversa. É o chamado paradoxo da supressão. Porque, na verdade, tentar eliminar as emoções é um tiro que quase sempre sai pela culatra. A verdade é que elas não obedecem a comandos simples. Tentar forçar uma emoção a sumir só gera mais frustração. E o mais irônico de tudo, acaba dando ainda mais força para ela. É exatamente isso aqui. Uma emoção que a gente rejeita não evapora, não some no ar. Ela só muda de forma, se disfarça. O psicólogo Carl Jung já falava sobre isso, que as emoções vêm de um lugar muito fundo, do nosso inconsciente. Não são uma escolha racional. Então, ignorar uma emoção é como tentar segurar a água de um rio com as mãos. Não funciona. E como isso acontece na prática? Bom, é mais ou menos assim. Sabe aquela tristeza que a gente ignora? Ela pode muito bem voltar como um cansaço que não tem explicação. E a raiva que foi engolida vira aquela irritação constante que parece que tudo e todos incomodam. Já a ansiedade que a gente tenta suprimir, ela se transforma numa inquietação geral, sabe? Aquela sensação de que tem algo errado, mas não se sabe o quê. Ok, então se tentar controlar não funciona, o que funciona? Qual é a alternativa? É aqui que a nossa análise dá uma virada. A gente vai mudar o foco. Em vez de falar de controle, a gente vai começar a falar de consciência. E aqui a diferença fica bem clara, né? De um lado a gente tem o tal do controle absoluto, que é essa briga, essa tentativa de dominar ou até apagar o que se está sentindo. Do outro lado, a consciência emocional, que é totalmente diferente. É a habilidade de perceber, de compreender e, o mais importante, de integrar esses sentimentos. É basicamente trocar uma batalha por um diálogo. Vamos em frente para entender como construir isso. A grande sacada é parar de ver as emoções como inimigas a serem derrotadas. E se em vez disso, a gente começasse a tratá-las como mensageiras, como se cada uma delas trouxesse uma informação importante para nós? O ponto-chave é justamente esse. As emoções não são um problema que precisa de solução. Elas são sinais. Pensa nelas como um painel de controle interno, que está ali nos avisando sobre como está a nossa relação com o mundo lá fora e com o nosso mundo aqui dentro. Olha só que interessante quando a gente coloca em exemplos práticos. O medo, por exemplo. Ele não é só uma sensação ruim, né? Ele pode ser um alerta, um aviso de que há uma percepção de risco ali. E a tristeza pode ser um sinal de que algo foi perdido, ou simplesmente de que é preciso um tempo para se recolher. A raiva, por sua vez, muitas vezes é um alarme gritando que algum limite importante foi ultrapassado. Um ponto super importante para não ter mal entendido, ter consciência não quer dizer virar refém das emoções e sair agindo por impulso a cada coisa que se sente. De jeito nenhum. Significa só dar o primeiro passo, que é o mais fundamental, reconhecer o que está ali. É essa clareza que abre espaço para uma escolha, para uma ação mais consciente depois. Então, no fundo, o que se propõe aqui é uma mudança de postura. Uma mudança interna bem radical. É deixar de lutar contra uma emoção para começar a observá-la com curiosidade. Só essa pequena mudança de atitude já é gigante, porque ela cria o espaço mental necessário para a gente começar a entender o que de fato está rolando. E como é que se começa isso? É mais simples do que parece, com perguntas. Em vez daquele pensamento automático de eu não quero sentir isso, a gente pode tentar se perguntar, ok, o que exatamente eu estou sentindo agora? Ou, de onde será que isso pode estar vindo? São perguntas que abrem portas, em vez de bater com elas na cara da emoção. Bom, e a gente vai chegando ao final dessa nossa reflexão. E tudo isso que a gente conversou é, na verdade, um convite. Um convite para a gente repensar o que de fato significa maturidade emocional. Para ir além daquela ideia de controle total que a gente falou lá no começo.
E a grande ideia para a gente guardar é essa aqui. Talvez a maturidade de verdade não seja ter controle absoluto, não seja a ausência total de sentimentos difíceis, mas sim a capacidade de ter uma relação consciente com o que se sente. É como no mar, não se trata de eliminar as ondas, mas de aprender a surfar nelas. E para a gente fechar, fica essa pergunta. Em vez de continuar nessa busca, que às vezes é tão cansativa, pelo controle total, o que será que aconteceria se a gente simplesmente começasse a ouvir um pouco mais as nossas emoções, com mais atenção, com mais curiosidade? Fica aí a reflexão.